O quadro Saúde de hoje fala sobre refluxo. O repórter Antônio Vieira conta a história de uma estudante, a Morgana Lemos, que sofre deste problema e o que ela sente até hoje, mesmo depois de fazer tratamento. A estudante tinha 10 anos de idade quando começou a ter crises de refluxo. Vomitava tudo o que comia. Eu sentia uma rouquidão ao falar, dor no tórax, o estômago ficava com azia, sabe? Era muito ruim. Tosse seca, somente pela manhã. Eu sentia no começo muita ânsia, daí com o tempo que foi se agravando o problema, eu sempre vomitava. Eu comia até um simples bombom assim, já vomitava, já colocava para fora. O problema se tornou frequente e o diagnóstico médico confirmou o refluxo. Morgana se submeteu a um tratamento que durou 1 ano. Nos primeiros meses eu tive que tomar 4 medicamentos diferentes, mas aí com a continuidade de 1 ano, eu tomei só um mesmo a cada meia hora, assim. Meia hora antes do alimento eu tomava ele, mas no começo foram 4 diferentes, para diferentes questões, tipo náusea realmente, para revestir o estômago. E em caso você precisou fazer alguma coisa para também ter esse tratamento eficiente? Tive que improvisar uma inclinação da cama, por exemplo, colocando 2 tijolos nas partes traseiras da cama. Hoje a estudante tem o problema sob controle. Deixou de tomar remédios, mas de vez em quando sente ânsia de vômito e precisa limitar a quantidade da alimentação. Se eu comer qualquer besteirinha assim a mais, sempre dá uma ânsia. Então hoje você tem restrição a algum alimento? Não, posso comer tudo, só não exagerar. E para tirar nossas dúvidas sobre refluxo, convidamos o médico Fábio Kennedy. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao JPB. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com você, falar sobre um problema tão frequente hoje da nossa sociedade e que a gente tem às mãos muitos exames e medicamentos que vão ajudar muito as pessoas a tratar e realmente curar esse problema, como o da Morgana, que ela melhorou depois do tratamento que foi feito. O refluxo é uma doença muito comum na nossa sociedade devido aos hábitos alimentares, o estilo de vida, são muitos os problemas relacionados. Mas em síntese, a gente tem que falar que o refluxo ele é ocasionado devido a uma falha no mecanismo de contenção do alimento. O senhor tem como explicar para a gente? Temos, a gente tem uma ilustração, né, doutor? Mostrar que fica aqui que fica bem dinâmico aqui. Isso daqui é o esôfago, aqui é o estômago e o alimento passa do esôfago para o estômago. Aqui onde é feita a digestão, o esôfago, ele tem, entre o esôfago e o estômago, existe um mecanismo de contenção do alimento para ele não retornar para dentro do esôfago. Ele, dentro do estômago, sofre o processo de digestão, sob o efeito de ácidos e de enzimas. Esses produtos são totalmente aceitáveis dentro do estômago, mas quando há um refluxo desse conteúdo ácido e de enzimas, ele digere o esôfago, ele passa a ser lesivo para a mucosa do esôfago. Então, isso daí, o refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago, ele é o que ocasiona a dor, é o que ocasiona a azia. Aquela queimação. A queimação, as pessoas falam. Exatamente. azia ou pirose, são sinônimos, são as queixas principais do refluxo. Isso daí são chamados, são as queixas relacionadas ao sintoma. Então, a azia, a dor, são as coisas que a Morgana mais referiu. Então, a dor refere-se à inflamação dessa mucosa devido ao conteúdo ácido. Essa inflamação ela pode ser crônica, passar meses, anos, e o doente não procura um atendimento. O certo é, os primeiros sintomas, procurar atendimento. Existem também os sintomas, como a Morgana referiu, atípicos, que são os sintomas em que a pessoa não refere azia, refere outras coisas. Ela falou que foi justamente a tosse. A tosse é noturna. Esse refluxo ele pode acontecer durante a noite. E aí a pessoa pode ter crise de asma, tem tosse, ele tem um bolo, às vezes, na região cervical, aquele negócio que a pessoa diz, não consegue descer, doutor. Então, isso daí é sintoma do refluxo. Isso é muito estudado hoje, tanto por otorrinolaringologistas, pelos pneumologistas. Então, é um sintoma muito frequente. A asma também pode ser uma dessas causas. Pode ser outra causa. Outras são chamados sintomas atípicos. Os típicos são azia, dor e a sensação de refluxo, que é aquele conteúdo que ele, além de vir aqui e dar irritação, ele pode chegar até
a cavidade oral e a pessoa pode até colocar esse conteúdo. Doutor, a Ivonete Ferreira, do Jardim Paulistano, pergunta até o que é que provoca. Alguns alimentos provocam o refluxo? Com certeza. Existem alimentos. Eu vi a Morgana tratando o problema dela, mas ela estava com refrigerante. O refrigerante atua de duas formas. Né? Ele atua diminuindo aqui esse mecanismo de contenção, ele tem que estar bem fechado. Ele está como está aqui, ó, bem fechado. Isso garante não retornar esse conteúdo para o esôfago. Alguns alimentos diminuem esse mecanismo de contenção, o chamado tônus desse esfíncter, né? Como o café, o chocolate, o fumo também diminui, Quem um hábito comportamental. totalmente. Exatamente, ele diminui o tônus disso daqui. E outros alimentos aumentam a acidez. Eles aumentando a acidez, vai aumentar o refluxo. Isso daí são as gorduras, os alimentos assim tipo pizzas, carnes enlatadas, bebidas alcoólicas, eles aumentam a acidez, aumentando a acidez, vai aumentar o refluxo, que o conteúdo ácido é o mais agressivo. Doutor, só para a gente terminar, algumas mães ligaram para a gente, um exemplo é a Carla Dayana, do Jardim Verdejante, queria saber do refluxo em bebês. A criança, ela geralmente não tem um mecanismo de contenção eficiente. Por quê? Muitos podem ter sido prematuros e até o próprio desenvolvimento da criança não está completo ao nascer. Então, com o amadurecimento, esse mecanismo vai se fortalecendo. Então, aquelas gofadas que a criança dá após, vamos dizer, primeiras mamadas, como que corrige? Botar ele em decúbito elevado, não deitar assim que der comida, fazer refeições menores para a criança, porque quanto maior a distensão do estômago, maior o refluxo. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Olha, é uma satisfação, o tempo foi rápido, mas o que eu pude contribuir para elucidar o problema, a gente está disponível. A gente não deixou de falar outras coisas, mas em outra oportunidade a gente pode falar sobre como diagnosticar e como tratar o problema. É uma satisfação estar aqui com vocês e sucesso para toda a equipe da TV Paraíba. Obrigada.